Chegamos a um dos grandes capítulos do livro de Oséias, o capítulo 3, apesar de ser um capítulo tão pequeno, tão sucinto, mas tão promissor. Assim como havíamos compartilhado no capítulo 2, em que Oséias ouve de sua mulher o desejo dela pessoal de buscar lá fora, em seus amantes, respostas e recursos imediatos para a provisão das suas necessidades, Deus dirá a Oséias que deixasse ela seguir o seu próprio caminho e buscar seus amantes. Mas Deus também afirmou que Oséias veria que a própria mulher, Gomer, não encontraria caminhos, veredas, nessas buscas que ela desejou enfrentar. Agora no capítulo 3, Deus vai dizer a Oséias: vai ao mercado e compra Gomer por 15 peças de prata, traze-a de volta para a tua casa. Essa é uma linguagem interessante porque esse preço citado no capítulo 3 de Oséias, verso 2, diz: comprei-a, pois, para mim por 15 peças de prata e 1 homer e meio de cevada. Mas no capítulo 3, verso 1, também é dito a Oséias: vai outra vez, ama a sua mulher, amada de seu amigo. Alguns acham e acreditam que a própria mulher de Oséias vai ter em seu amante um homem que era amigo de Oséias. E ao trair seu marido com o próprio amigo e buscar caminhos que ela mesma não encontrou plenitude, ela voltaria para o próprio marido. E Deus vai dizer a Oséias: agora vai ao mercado, encontra Gomer, e ela estava ali como escrava naquele momento, sendo vendida como um objeto, um escravo que era visto como um objeto naquela época. E Deus pede a Oséias: compra por 15 peças de prata, que era o salário de um escravo na época, no contexto vigente, e traze-a de volta para a tua casa. Mas tem uma ressalva, Oséias: você vai trazê-la de volta para a sua casa, porém você não terá intimidade com ela. Imagine o paradoxo e até mesmo os questionamentos internos na mente e no pensamento de Oséias. Como, Senhor, eu vou trazer essa mulher de volta, que é minha esposa, para a minha casa e não terei intimidade com ela? Como eu posso admitir isso? Como eu posso aceitar esse tipo de situação? Na verdade, Deus estava, mais uma vez, querendo ensinar Oséias e ensinar a Israel através da vida de Oséias em seu relacionamento com Gomer, que Deus não queria um relacionamento com Israel sem intimidade. E aqui está o grande perigo da religião. Nós podemos desenvolver uma prática religiosa diária, cotidiana, semana após semana, indo aos cultos, indo às reuniões, e isso se tornar de uma forma mecânica, sem nenhum significado, sem nenhum sinal claro ou evidência de intimidade com Deus. E Deus, como sempre afirma nas Escrituras Sagradas, Ele chegou a dizer acerca de Davi: eu achei a Davi, meu servo, um homem segundo o meu coração. Um homem que compreende o meu coração. Um homem que me conhece e, porque me conhece, discerne e sabe parte dos meus projetos, parte dos meus sonhos, parte dos meus desígnios, daquilo que intento fazer na terra. Davi foi este homem de Deus que, apesar de suas falhas, apesar de seus erros, manteve ao longo da sua vida um coração quebrantado e contrito, que mesmo ao cair, retomou o seu próprio caminho de volta para com Deus. E nesse relacionamento de intimidade com Deus, foi o primeiro homem no Velho Testamento que discerniu e entendeu que Deus desejava estabelecer uma casa aqui na terra. Deus falou no Salmo 89, como é que vocês pensam, Davi? Sabe que eu intento construir uma casa. Em algum lugar no passado não revelei a ninguém, nem mesmo a Abraão, a Isaac e a Jacó, que eu estabeleceria uma casa. E como agora você quer construir uma casa para mim? Quem te disse esse segredo? E na verdade Deus traz logo em seguida uma resposta muito clara a Davi. Pois bem, Davi, você captou esse desejo do meu coração. Eu te juro, eu te digo que do teu descendente eu estabelecerei uma casa. Um descendente que vai assumir o teu trono.
E quando esse descendente que vem de mim, do meu ser, o meu próprio filho que é Cristo, vier sobre o teu povo, sobre a casa de Judá, de onde você procede, eu estabelecerei uma casa para sempre. O autor de Hebreus vai dizer no capítulo 3 que essa casa somos nós. Essa casa que Cristo edificou é formada através da minha pessoa, da sua pessoa, de todo aquele que crê em Cristo e que se tornou igreja. E voltando para o texto de Oséias, essa intimidade que Deus encontra em Davi, Deus não encontrou em Israel nos dias do profeta Oséias. Deus não encontrou essa intimidade nos sacerdotes que estavam frios, apáticos, acomodados com o sistema, que estavam muito parecidos com o povo pagão, com as nações pagãs, em seus costumes, em suas práticas. Seus líderes políticos estavam corrompidos, haviam feito aliança com o Egito, com a Síria, com nações, buscando nestas nações a força do braço econômico, militar, bélico e político. E esqueceram de buscar em Deus a sua fortaleza, a sua força, a sua esperança. Deus se queixa a Oséias o quanto Israel estava apostatando da fé, apostatando de um relacionamento íntimo que ele sempre almejou, que foi glorioso nos dias de Davi, que foi glorioso nos dias de Salomão. E após a morte de Salomão, esta nação agora que estabelece no templo de Jerusalém, onde Salomão havia erguido a toda uma estrutura levítico-sacerdotal funcionando muito bem, com todo o aparato, com todos os recursos, com todos os recursos necessários para o sacrifício de animais, para a expiação de pecados, ofertas pacíficas. Diariamente, sacerdotes e levitas estavam ali no templo. Mas a queixa de Deus é: o meu povo não me conhece. O meu povo tem se afastado. O meu povo tem se desviado. O meu povo tem trazido um amor que está muito aquém de um relacionamento íntimo que já era para estar um amor mais maduro e mais consolidado. Essa queixa também pode ser para nós, para mim, para você que nos escuta, para você que nos assiste. Quantas vezes podemos endurecer o nosso coração, buscar-nos amantes, e à medida que buscamos esses caminhos, nosso coração vai se apartando da comunhão íntima com Deus. Quantos podem conhecer as Sagradas Escrituras, mas não conhecem a intimidade com Deus na oração? Não conhecem a prática da adoração como fruto de algo espontâneo, natural, que vem do coração e que passa pelos nossos lábios, através de louvores, através de uma vida que decide obedecer ao Senhor e ser fiel a Ele em toda a sua caminhada de casamento, de aliança com Ele, até a morte ou até a sua vinda. Quero desafiar o seu coração a reler as palavras de Oséias no capítulo 3. Deus está dizendo a Oséias: receba a sua mulher de volta, mas não tenha intimidade. Talvez a pergunta de Oséias seria: Senhor, quando eu terei essa intimidade? Quando sua mulher desejar ter intimidade com você, para além da intimidade sexual, a intimidade pessoal, a intimidade de alma, de pensamento, de propósito, de lealdade, de fidelidade. A partir destes pressupostos, é possível sim, Oséias, ter intimidade sexual. E Deus, usando essa metáfora, usando essa símile, quer nos apontar uma intimidade não sexual, mas uma intimidade pessoal, espiritual, de um homem, de uma mulher, que andam com Ele, que conhecem a Ele, de intimidade, conhece seus valores, conhece seus princípios, conhece aquilo que Ele ama e aquilo que Ele não ama, aquilo que Ele abomina. É essa caminhada e jornada de fé que pode levar meses, anos, tal qual um casamento pode chegar a 20, 30, 40, 50 bodas de ouro, bodas de diamante, mostrando a solidez de uma aliança. A intimidade é dita para Oséias aqui no versículo número 3. Ele disse:
Tu esperarás por mim muitos dias. Oséias falando para Gomer. Não te prostituirás, nem serás de outro homem. Assim também eu esperarei por ti. E diz o profeta no capítulo 3, verso 5. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus e a Davi, seu rei. Nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. É impressionante como o profeta Oséias menciona Davi, o grande monarca. Mas Davi já havia morrido. Davi já havia partido. Quando o profeta Oséias escreve esse livro, 770 anos já haviam se passado após a morte do rei Davi. E qual a razão desse momento o profeta trazer a palavra de que nos últimos dias os filhos de Israel se voltarão para Deus e se voltarão para Davi? Davi aponta para a pessoa do Messias, e o Messias é Cristo, Yoshua, que já veio em sua primeira vinda e voltará numa segunda vez, definitivamente, para estar com aqueles que confirmaram a aliança que ele fez na primeira vinda, ratificaram, selaram e foram fiéis a ele até a morte. Não se prostituíram, não se enveredaram para buscar amantes, mas decidiram serem fiéis a ele num relacionamento de aliança e de intimidade. É essa intimidade, é esse relacionamento que Deus almeja para mim, para você que nos ouve e nos assiste, para a igreja dele. E eu desafio aqui a todos que nos assistem através desse vídeo a pensarmos como igreja brasileira o quanto Deus tem desejado resgatar o coração da sua noiva. Resgatar não o coração de uma igreja, de uma denominação, de uma tribo denominacional, mas a sua igreja gloriosa, a sua noiva, todos aqueles que confirmaram um dia uma aliança com Cristo. Que sejamos fiéis, que sejamos homens e mulheres que irão responder ao Senhor em linguagem de aliança, em lealdade, em fidelidade, a fim de que aquele que começou a boa obra em nós complete e aperfeiçoe, conforme Filipenses 1,6, até o dia de Cristo Jesus. Paulo diz na segunda carta dele mesmo aos Coríntios, no capítulo de número 11, que ele zelava pela igreja e almejava que essa igreja, na figura de Paulo, noiva, fosse preparada para aquele grande dia. Mas ele temia que a serpente viesse seduzir esta igreja, essa noiva de Cristo, e apartar-se sua noiva do caminho do Senhor. É tempo de buscar ao Senhor. É tempo de se voltar para o Senhor. Diz o profeta no capítulo 6, vinde, ó Israel, e tornemos ao Senhor, pois ele nos despedaçou. Ele fez a ferida e ele a ligará. Vinde e voltemos ao Senhor. Deus abençoe a sua vida.